como o taoísmo e a dualidade, que é a lei do yin e do yang, podem mudar, relevar o nível do profissional de saúde. Então, eu vou focar no profissional, como a sua prática pode mudar se você compreender os fundamentos da medicina chinesa. Como você pode olhar para o seu paciente diferente, compreendê-lo, orientá-lo com nível muito, muito elevado. Então, vamos lá. Taoísmo não é propriamente uma filosofia, porque a filosofia é um pensamento, uma forma de pensar. A filosofia tem vários filósofos aí na Alemanha, influenciou todo o Ocidente. É uma cadeira, uma base fundamental para compreendermos o ser e a relação dele com o meio, com o social. É fundamental. A filosofia é algo realmente brilhante. Mas o taoísmo, pela dificuldade da tradução do que ele significa, colocamos pensamento filosófico. Mas eu vou chamar um pouquinho diferente, vou chamar de pensamento oriental. Base do pensamento oriental. Não existe medicina chinesa sem o taoísmo. E o que é o taoísmo? Vamos lá. O que é o taoísmo? É um conceito que surgiu aí com Lao Tse, que tem o Tao Te Ching, o caminho do meio, um livro muito importante, as citações antigas, 2000 a.C., só que ele chegou no ápice cerca de 500 a.C., atingiu o ápice, e o conceito taoísta foi muito difundido na China. E o que significa taoísmo? Vamos lá, hein? Imagina nós, ocidentais, tá bom? Imagina aí, sua mente, se você é psicóloga ou fisioterapeuta, trabalha com medicina chinesa, médica, enfermeira, ou estudante, está começando a estudar qualquer área da saúde, vamos pensar no seguinte. No século XVII, um matemático, filósofo muito importante chamado René Descartes trouxe uma frase muito importante que influenciou todo o pensamento ocidental. Penso, logo existo. Olha que importante. Com todo respeito ao René Descartes, ele trouxe esse conceito e influenciou muito, não só essa frase, mas todos os conceitos desse filósofo. Pensa junto comigo, seu paciente, chegou lá o Robson. Como paciente, o Robson foi tratar dor de cabeça com a Selma. E aí você olha para o Robson e tudo que você sabe de medicina chinesa está aqui, ó, no seu background, no seu pano de fundo para compreender o Robson. E aí você tem essa frase ocidental. Será que o Robson existe só porque ele pensa? Já percebeu que no Ocidente é assim? Você conhece alguém e você pergunta assim, o que você faz? Uma vez, não sei o que você pensa sobre isso, mas eu vou contar uma historinha bem rápida. Eu estava numa festa com uma amiga, tem talvez uns 18 anos atrás. E assim, um rapaz chegou perto de mim e falou assim, o que você faz? Aí eu falei assim, eu acordo, tomo um bom café da manhã, tomo um banho frio. O que você faz? Olha só, hein? E aí ele ficou super sem graça, e essa minha amiga chamada Roberta, até hoje ela lembra, ela morre de rir. Ela, Raquel, que resposta! Eu falei, não, que resposta não, que pergunta, né? Será que nós somos o que nós fazemos? Nós somos o que pensamos? Pensa comigo que sem compreender isso é difícil compreender o taoísmo. Então, o que eu faço? Se eu sou servente, caixa de banco, médica ou professora, traduz quem eu sou? Penso, logo existo é um valor exacerbado ao pensamento. A produção mental, ao que você faz com o pensamento. Eu, por exemplo, fiz mestrado, isso me torna mais sábia? Não sei, foi uma fase que acho que até diminuiu um pouco a minha sabedoria. Com todo respeito ao mestrado, foi muito importante, mas foi tão desgastante que eu tive que ser tão lógica que atrapalhou um pouquinho o meu lado sutil. Mas foi uma época que eu precisei ser mais prática. O que eu quero trazer com esse questionamento? Penso, logo existo. O ocidental,
pegou essa frase e colocou toda em caixa alta. Então, muitas vezes, antes de conhecer alguém, você quer saber o que essa pessoa faz. Como, sabendo o que ela faz, tornar-se ela superior ou inferior. Eu estou aqui trazendo uma questão, lógico que cada um pensa de uma forma, mas é uma tendência ocidental. Um valor exacerbado. Nossa, a Magali tem 3 trabalhos. Nossa, a Joana fez pós-doutorado. Nossa, a Jo ganha 25 mil, foi promovida. E às vezes a Jo tá assim, ó, tá, igual uma máquina, seca, com visão embaçada. Mas ela está produzindo. Então, é só para você pensar comigo, tá bom? O que eu quero falar com isso? No Oriente, vamos lá pegar o mundo e girar um tempinho aqui para nós pensarmos juntos. Ó, vou trazer aqui o mundo nas minhas mãos. Nós estamos falando sobre o Ocidente, e aí todo o Ocidente ocorreu esse processo. Aí tem um pensamento, lá o pensamento grego, a França. Olha o valor de todo o pensamento ocidental com esse penso logo existo, de acordo com René Descartes. Só que agora eu te convido assim a dar a volta ao mundo. Tá aqui, ó, China. Olha o que aconteceu, hein? Na China não teve René Descartes. Na China não teve o pensamento cartesiano. Na China houve o pensamento oriental. E qual é a base do pensamento oriental, Raquel? Taoísmo e confucionismo. São 2 escolas básicas. Então, quando nós falamos de uma medicina que é baseada em outros princípios, em outro processo de vida, em outra forma de interpretar o homem e a sociedade, nós temos que realmente esvaziar a xícara. Na China não teve esse pensamento pragmático, toda a cultura grega, romana e tudo que nós estudamos no Ocidente, tá? Quanto normas, códigos, dogmas, não houve na China. E houve o quê? Vamos lá. Então chegamos no taoísmo. Vou te convidar agora aí, final de tarde, um dia bem lindo. Ajuda a sua mente aí, tá? Leva a sua mente para a imaginação para que você compreenda o taoísmo. Um lugar lindo, vamos para uma cidade pequenininha, um campinho de futebol, com as crianças jogando bola, uma pracinha, um lugar todo gramado, florido, um local simples. E aí você vai observar as crianças. Você está sozinha ou sozinho e vai sentar no banco da praça. Você chegou nesse lugar de férias para passear. Imagina interior do Nordeste ou interior de Minas, do Rio, um lugar bem pequenininho, bem charmoso, bem simples. Para compreender o taoísmo, temos que voltar a ser simples. E aí você vê uma criança brincando. E a criança, por um momento assim, ela não encontra a mãe. Mas ela está tão feliz e o lugar é tão tranquilo que ela não tem medo. Ela chega perto de você e fala assim, tudo bem? Ela tem 4 anos. Tudo bem? Coloca a mão na sua perna. Aí fala assim para você, nossa, eu estou tão feliz porque eu estou aqui brincando e meu amigo, ele é o maior amigo do mundo. Aí a criança começa a conversar com você, uma criança muito aberta, muito alegre, e você começa a sorrir e cada vez ri mais. E a criança brinca, brinca, aí vai, traz um amigo para você conhecer, traz um picolé, enfim. Você fica meia hora ali naquela cena, que você está ali, tirou uma horinha para descansar, e aí a criança começa a cantar uma música com um amigo, enfim, uma atitude muito espontânea, muito natural. E aquele fim de tarde vai passando, começa a escurecer, e você nem percebe o tempo passar, você acha tão engraçado. A criança com um olhar tão brilhante, tão alegre, e foi um momento tão mágico que você não sentiu passar. Raquel, o que isso tem a ver com taoísmo? Muita atenção agora. Aquele momento que você ficou ali 30 minutos com aquela criança, agora, hein, que você não sabe quem é, você não sabe quem é a menina, a criança, vamos colocar um menino, tá bom? Que menino dessa idade faz maior bagunça, muito solto, né?
um menino, nem um amigo, você não conhece a mãe, não é da sua família, você não sabe o nome, mas por 30 minutos você se conectou com aquela criança e você achou aquele momento mágico. E nunca mais você vai esquecer da alegria, da pureza, da espontaneidade daquela criança. E foi assim, tudo tão rápido, mas tão bonito, que você se sentiu bem. E agora vem a minha pergunta, olha só. O taoísmo envolve qualquer atitude mística. E essa palavra mística veio muito pejorativa, mal traduzida e mal interpretada para o Ocidente, tá? Aquela atitude que você teve ali em 30 minutos foi uma atitude mística. Místico é alguém que não julga. Místico, uma atitude mística é uma atitude que você não usa a razão. Uma atitude mística é uma atitude que você percebe, se envolve, sente, sem julgar. O que acontece? Agora acompanha comigo, olha só. Senta no banco dessa praça que eu te falei de novo e vê a criança que veio correndo e tocou na tua perna. Eu vou esquecer a atitude mística e vou ser bem cartesiana, tá bom? Acompanhe comigo, hein? Acabou todo o meu yin, você totalmente yang. Nossa, cadê a mãe dessa criança? Gente, pelo amor de Deus, a criança vai ser raptada. Imagina uma criança aqui sozinha. É um absurdo essas mães. Como é que deixa uma criança assim? Aí começa, ó, a mente, ó. Tá. 1 balão, 2 balões, 3 balões. Começa a pensar em um monte de coisa e não se envolve, e não percebe. Então, quanto mais racional, menos místico. Agora, atenção, hein? O que eu vou falar agora. Qualquer ser humano, eu posso morar na China, tá? Eu posso morar em Nova York e trabalhar num centro de medicina chinesa enorme, ou na bolsa de valores, ou no banco mais prático, pragmático, capitalista de Nova York. Eu posso ter atitude mística. Entendeu o que o Ocidente fez com o misticismo? Parece que a gente tem que deixar a barba crescer, ficar lá meditando no alto da montanha. Não. Eu posso ter uma atitude mística na minha casa, no meu consultório, dando aula. Você pode ter uma atitude mística com o teu paciente, orientando o seu paciente. No Oriente, isso é a base da cultura. Atitude mística é alguém que se envolve. É alguém que por alguns minutos, alguns segundos, ou por muito tempo, diminui o pensamento e vai para o coração. E vai para a percepção. Isso é taoísmo. É quando você não julga e se envolve. E a medicina chinesa explica que o retorno à espontaneidade, quem conseguiu relaxar, brincar com a criança por 30 minutos, se você não pensou e se envolveu, pode ser na banca de jornal com uma pessoa, pode ser numa floricultura, pode ser no teu horário de almoço, relaxa a mente e vai para o coração. Agora eu vou um pouquinho mais, hein? Vou aprofundar. Por que é uma atitude mística? Porque o taoísmo é baseado no princípio do Tao. O Tao é o princípio, é a força onipotente, onipresente, que está em tudo que existe, dentro e fora de nós. Fora de nós, nos cosmos, nas galáxias, em todos os universos, em todo o universo, todas as dimensões, né? Porque a gente não sabe quantas galáxias existem, tá? E o buraco negro, tudo que existe fora e dentro do ser humano foi criado pelo Tao, tá bom? Então, para a filosofia oriental, para o pensamento oriental, o Tao criou a vida. Só que agora vem a questão, o Tao é o máximo da divindade, é o máximo da força presente em tudo que existe, é a força harmônica, é o poder criador, é o poder da luz, é a força divina. Só que para haver vida neste plano, o Tao gerou o Yin e o Yang.
Tá bom? Então, o tal gerou as duas forças. Por quê, Raquel? Para que elas interajam e haja vida. Então, dentro do yin, vamos colocar XXY, é o yang. YYX é o yin. Tá vendo? Ó, o yin, o yang é o calor, o masculino, a expansão, o verão, a objetividade, tudo que vai para fora. Tem XXY. Atenção agora, hein? E o yin é o frio, a noite, o feminino, a sensibilidade, a introspecção, tudo que vai para dentro, a matéria, osso, sangue, tudo é yin. YYX. Então, o yang condensado vira yin, o yin em expansão vira yang. Vocês perceberam que todos dois têm X e Y? Todos dois têm o X e o Y? Por quê? Se vocês compreenderem o taoísmo, eu vou falar, qualquer pessoa que tem esse conhecimento muda. E você vai ver exatamente o seu paciente que chega no seu consultório e não tem o tal harmonizado, não tem esse equilíbrio dinâmico, está desgastado. Você vai ver um paciente, eu vou chegar já já, em todas as enfermidades de desequilíbrio, máximo do yang e máximo do yin. Eu vou mostrar para você como isso muda a tua prática. Você vai olhar para o seu paciente, seja Giovana, Gabriela, Maria, Penha, Adriana, você vai olhar e vai enxergar o yin e o yang depois dessa aula. Você vai olhar para qualquer uma de suas pacientes, você vai saber se ela está em harmonia ou não. Pelo menos de forma básica, eu tenho certeza que você vai olhar diferente. Tá bom? Olha só. As pessoas que são expansivas, alegres, têm iniciativa, são decididas, têm força de vontade, elas têm yang, elas têm força motriz, elas têm energia, se colocam, são altruístas, sabem, o profissional que sabe atender o paciente, que orienta bem, é um profissional respeitado, que o paciente é atendido com gratidão. Essas pessoas, elas têm yang. Elas sabem se impor, sabem também ter suavidade na hora certa. Só que toda a gasolina do yang foi o yin. Esse profissional, que é objetivo, claro e sabe se colocar, na hora que ele recolhe, ele tem doçura, sensibilidade, amor, altruísmo, porque o yang vira yin. Olha só, hein? Se o yang vira yin, é porque dentro do yang tem yin. Então, eles são opostos, mas são interdependentes. É a primeira lei. Se eles são interdependentes, agora eu vou para a segunda lei. Um cresce e outro decresce. Poxa, se um cresce, o outro decresce, existe a terceira lei. Intertransformação. Um vira o outro. É a terceira lei do yin e do yang. Se um vira o outro, eles têm similaridade. Eles têm a mesma semente. Se eles têm a mesma semente, eles têm uma origem única. Os dois vêm do tal. Se os dois vêm do tal, aí entra a importância do misticismo oriental, da física quântica, de toda a relatividade. Se o yin vira yang, o yang vira yin, os dois vêm do tal, calma, que o paciente pode mudar. Estamos em constante transformação. E quanto mais essa transformação for harmônica, mais saúde. E agora nós chegamos na dualidade. Se os dois vêm do tal, é importante que eles mudem. Agora atenção à parte mais importante, hein, da live. Você já compreendeu, o tal gerou 2, agora o 2 gera 3. 1 gera 2, 2 gera 3. O que é 3? 3 são as 10.000 coisas. Olha que importante, hein? 2, quando se movimenta, gera 3. A mulher e o homem se unem e têm um filho. O filho é igual à mãe? Não.
Graças a Deus, não. O filho é igual ao pai? Não. O filho é um ser único. Porque o yin e o yang, quando se unem e interagem, eles geram algo novo. Eles geram cada indivíduo, 7 bilhões de habitantes, é um ser diferente. Olha que incrível, hein? Selma, Magali, Cláudia, Beth, tem alguém igual a você? Vai na China, no Afeganistão, no Himalaia, na França, na África, ninguém no mundo é igual a você. Aqui o globo, mapa mundi, não tem um igual. Por quê? Porque você é resultado da união do 2 que virou 3. Você é um ser único, indivisível. É um ser onipotente, onipresente, que tem um tal dentro de você, que é o princípio divino. Nossa, Raquel, mas isso serve para quê? Para quê? Para você olhar para todo o paciente. Muita atenção agora. Todo paciente que você atende, seja com pânico, incontinência urinária, dor de cabeça, ansiedade ou insônia, são manifestações disso aqui. Todas as doenças que existem, não só a doença não, tá bom? Qualquer estado de desarmonia, independente de ser doença ou não, ou de harmonia, é uma relação de yin e yang. Quando o yin é relativamente como o yang, o paciente é decidido, mas sensível, sabe dizer não, mas também sabe dizer sim. É doce na hora certa, mas é racional quando tem que ser. Sabe se impor e sabe amar. Tem calor quando está calor, tem frio quando está frio. Tem urina, sede, fome, suor normais. Tá aqui. Quando existe uma briga que os dois perdem a relação, começa a haver desarmonia. Então, aqui eu tenho o tal. E aqui eu também tenho o tal. Olha só que interessante. Todos dois são expressões do tal. Só que concorda comigo, pensa junto comigo, que quando o yin e o yang estão fortes, o tal é diferente? Quando você compreende o taoísmo, você compreende que ele gerou dois. E quando esses dois não sabem lutar, as pessoas entram em desarmonia. Imagina agora uma mulher de 40 anos, super profissional, não tem tempo de almoçar, trabalha o dia inteiro, ganha 30 mil por mês, dorme pouco, tem 3 filhos, não tem tempo para ver os filhos porque ela foi promovida, trabalha quando chega em casa. Como é que vai estar o tal? De repente, a sociedade cartesiana, que veio lá do penso, logo existo, acha essa mulher um espetáculo. Só que ela é sua paciente. Ela é sua paciente. E foi tratar, sabe o quê? Insônia, taquicardia, ansiedade, amenorreia, parou de menstruar, né? Queda de cabelo e por aí vai. Quando você sabe que existe o tal, sabe que o yin e o yang tem que brigar, mas tem que se respeitar, porque um tem a semente do outro, você vai olhar para essa mulher e você acha que essa mulher vai sentar lá no banco da pracinha que eu te falei e vai achar graça nessas crianças? Diz para mim, sim ou não? Não, com certeza não. Ela vai olhar para essas crianças e vai falar provavelmente assim, essas crianças estão sujas, hein? Ela vai olhar para essas crianças e vai falar assim, essas crianças estão sem mãe, sem banho. Provavelmente a Rose é aquela mulher que bota fita no cabelo, que deixa a menina toda arrumadinha, mas ela pode ficar no celular, porque ali ela tem um controle. No celular, ela não se suja, ela não é feliz nem triste, ela fica quieta, estagnada, como tem várias crianças hoje em dia, tristes, estagnadas, sem movimento nenhum, depressivas, mas fáceis de dominar. Olha como é triste a falta do respeito a essa luta. Então, quando a sua paciente, Rose, que for no seu consultório, estiver assim, você vai saber que tudo que é yin
vai estar reduzido, porque é uma mulher excessivamente yang. Aí, olha só, vamos lá, o que é yin? Sangue, sensibilidade, recolhimento, reflexão, suavidade, espiritualidade, que é um lado sutil, que depende do sangue. E aí você percebe que uma mulher que está assim, que hoje é muito comum, as mulheres estão super aceleradas e estão ficando cada vez mais, muitas mulheres irritadas pelo excesso do yang, elas perdem o líquido nobre. E agora eu vou chegar numa parte um pouquinho mais profunda. Terceira lei do yin do yang, crescimento e decrescimento. Não, desculpa, intertransformação. Então, quanto mais a mulher é acelerada, mental, dorme pouco, pensa muito, penso logo existo, produz, menos sangue. Olha que grave, hein? Menos yin, menos doçura, menos respeito, menos tudo que mantém o yang. E sabe o que acontece quando os dois param de brigar? Morte. Quando os dois não têm mais força para o Y e para o X jogarem essa gangorra para um lado e para o outro, descolamento dos dois, ocorre a morte. Mas como morrer é difícil, eles ficam brigando. Qual o nosso papel com a medicina chinesa? Dentro de todos os órgãos tem yin, tem yang. Olha como é perfeita a medicina chinesa. Coração, fígado são mais yang, baço está no meio do caminho, mas é mais yin, rim e pulmão são mais yin. Metal e água, madeira e fogo. Quanto mais uma força respeita a outra, mais longevidade, mais alegria, mais vida. Tá bom? E aí, a intertransformação, a gasolina do yang está consumindo e está indo embora. Sabe o que acontece quando a pessoa consome o máximo sangue e fica super yang? Ela dorme mal, pensa muito, sente pouco, às vezes trabalha demais, é uma pessoa super inteligente, mas ela perde o significado. Olha que importante. É chupar bala com papel, ela perde o sabor da vida, sabe? Aquela doçura de você olhar para essa criança na praça e achar ela linda, porque a criança é um ser puro. Tem crianças que já têm um perverso forte, tem umas crianças malvadas, né? Mas vamos falar dessa criancinha da praça que é um ser puro, natural, cheio de tal. Então significa que se essa mulher não for tratada para recuperar o yin, ela não vai mais achar graça em tudo que tem valor. E aí a gente volta ao taoísmo. Nós tratamos as doenças para equilibrar o paciente para que ele encontre o tal nele. Por isso o taoísmo, um dos maiores assassinos aqui do planeta Terra, chamado Mao Tse-tung, na Revolução de 1949, matou muitos taoístas. Nossa, foi uma barbaridade que aconteceu na China. Muito triste. Quantos taoístas morreram? Pessoas que lutavam por essa liberdade individual. E até hoje tem pessoas que são contra o taoísmo por ignorância, porque o taoísmo liberta. Se você trata o seu paciente para fortalecer o yin e o yang de cada órgão, sabe o que acontece com ele? Ele se torna livre. Ele vai recuperar o divino dentro dele. E ele não só vai melhorar de doença crônica, ele vai ser um ser mais alegre, com mais resiliência, com mais empatia, mais amor próprio e mais respeito. Por quê? Respeito, resiliência, empatia são atribuições do espírito, não são da mente. São virtudes do espírito. Só as pessoas especiais têm empatia, gratidão. Então, quando você olhar uma mulher, né? Vamos colocar um homem, para não ficar muito nas mulheres, irritado, tenso, agressivo, ele não tem culpa, ele está em desarmonia. É muito comum que a estagnação gere pessoas muito aceleradas, e a estagnação de energia vira estagnação de sangue, que é a causa do nódulo, cisto, lipoma, mioma. Cadê
a suavidade? O sangue preso. O sangue é a base material para a emoção, para a energia e para o espírito. Se o sangue está preso, o espírito fica em desarmonia. Isso é a lei do Tao, gerando Yin e Yang. Agora eu vou um pouquinho para o seu consultório. Olha só que importante, hein? Raquel, agora mostra para gente como que eu vou enxergar isso no meu consultório. Vamos lá? No seu consultório, um pouquinho mais. Você vai receber uma moça, uma mulher de 20 anos. Infelizmente, hoje, pela falta de lazer, falta de busca do tal, né? Tem muitas pessoas adoecendo muito rápido. 20 anos vai tratar insônia, imagina. Insônia com 20 anos, um absurdo, né? Aí, essa paciente tem... Vamos lá. Vamos botar 30 anos, que vai ficar mais fácil de você entender. 30. Essa de 20, que não se tratou, veio 10 anos depois no seu consultório. Ela tem ansiedade, veio tratar insônia, tá? Insônia, ansiedade, queda de cabelo. Ela está estudando, ela é engenheira e está estudando muito, porque ela foi promovida para um cargo numa direção da empresa e ela está dormindo pouco. Então, ela veio tratar insônia. Só que ela já não menstrua há muito tempo, tem endometriose, TPM, e agora está com visão embaçada, queda de cabelo e palpitação. Mas ela veio tratar a insônia, que é o pior. Ela dorme 3 horas por noite. O que aconteceu? Olha só, o Yin no vira Yang. Agora, atenção, hein? O Yin está muito próximo ao sangue e o Yang está muito próximo à energia. Então, a energia de cada órgão faz o Yin virar Yang. Só que como essa mulher é muito inteligente, produz muito, dorme pouco, se alimenta mal, ela foi fazendo o Yang gerar Yin. E ela ficou com deficiência de Yin. Assim, ó. Acompanha comigo, hein? Como é que você vai levar isso para a sua prática clínica? Deficiência de Yin ela tem pouco o que nutre, o que umedece. Ela tem pouco o que refresca. Então, ela é muito Yang e pouco Yin, tá? Então, ela tem insônia, taquicardia, sente muito calor e esse calor, com o tempo, foi consumindo o sangue. Então, ela sempre teve deficiência de Yin. Como é que você sabe, Raquel? Porque ela tem, olha só, os pilares do diagnóstico, hein? Boca seca, mas não bebe muita água. Tem fome, mas não consegue comer muito. Tem sudorese noturna, calor à tardinha, ansiedade, insônia. Tudo isso é deficiência de Yin, tá? Só que ela não se tratou. Ela já tem isso há 10 anos. Agora ela tem visão embaçada, queda de cabelo e acabou o libido. Ressecamento vaginal também. Significa que da deficiência de Yin virou deficiência de sangue. A deficiência de Yin que se mantém pode virar deficiência de sangue. Por isso, ela está com queda de cabelo e aí muito provavelmente depressão. Então, enquanto você não fizer essa gangorra virar, enquanto você não nutrir o Yin, não nutrir o sangue, ela vai sendo consumida cada vez mais. Por isso, muitas pessoas morrem cedo, vão embora do país, se separam, param de falar com o filho. Atitudes muito bruscas são pessoas que estão doentes há muito tempo, mas não se trataram. Aqui eu tenho uma mulher com 30 anos que parou de menstruar. Deficiência de sangue por deficiência de Yin que se manteve. Olha que grave. O que você vai fazer? Ó, estimular o sono. Ingerir batata baroa, inhame, mandioca, para ela produzir mais sangue, tudo que nasce no fundo da terra. Se ela for vegetariana, voltar a comer carne. Quem está com deficiência de sangue, é importante a carne vermelha. Músculo, carne vermelha. Aí junto também, couve. Mas o mais importante é raiz. Os alimentos verdes escuros ajudam, mas a raiz, a carne produzem mais sangue. Vai estimular o sono, a calma, o lazer, atividades artísticas. E aí, devagar, o Yin vai subindo.
Portanto, o profissional de medicina chinesa, ele precisa orientar o paciente. Dietética chinesa, hábitos de vida. Por isso que é tão interessante o tratamento. Você pode aqui, ó, massagear os pontos do coração e do fígado nas costas para acalmar a mente, fazer o tuiná para induzir o sono, ensinar o Qigong para ela meditar e respirar melhor. Acalmando a mente, se alimentando bem, ela reduz o yang. Quando você realiza técnicas que diminuem o yang, naturalmente o yang vira yin. E ela vai melhorando. E quando o yin sobe, ela recupera o tao. Todos nós nascemos para ter propósito, acreditar na vida, brilharmos, termos aí condição de reconhecer o ser humano como um semelhante, termos gratidão, mas isso tudo vem do tal, vem do lado divino. Se essa briga é muito acentuada, perdemos a capacidade de nos respeitar, de amar, e com isso o paciente se torna mais doente, mais infeliz. Que você seja um instrumento para fortalecer o tal em cada pessoa que você atende. Se você trabalha com a medicina chinesa, você é elite. Você é um profissional de diamante, de ouro. Os pacientes estão precisando com urgência da medicina chinesa. Oriente, estude, se dedique. Porque o paciente que tem o yin e yang em equilíbrio dinâmico é um ser livre, feliz e cada dia com menos doenças crônicas. Utilize essa lei para tratar todas as doenças cardiovasculares, nervosas, ginecológicas, musculares, articulares, mas principalmente elevar o espírito de quem você trata, tá bom? O paciente te procura para que você trate as doenças crônicas, mas para que eleve o yin e yang fortes, promove aí uma pessoa decidida, alegre e com muita gratidão.